Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 16. Abra comigo aí, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 16. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre a obra do Espírito Santo, ou o ministério do Espírito Santo. Eu quero expor para vocês nessa noite, dos versículos 5 até o 33, mas para ganharmos um pouco de tempo, eu vou ler apenas o versículo 33, e vou pedir para você, como sempre, manter a Bíblia aberta no texto. Há lições poderosas aqui para nós. 33 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Pai Celestial, eu quero te louvar e te render graças nessa noite, porque a tua palavra será exposta mais uma vez. Abençoe a cada um que me vê nessa noite, e que o teu Espírito Santo, que será ministrado hoje aqui sobre ele, que ele possa abrir corações e mentes e ouvidos, e entendamos aquilo que vamos ouvir nessa noite, mais uma vez. Que tudo que aconteça aqui engrandeça o teu grande e poderoso nome. Abençoe cada um, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, o Espírito Santo, ele desempenha um papel importantíssimo no Evangelho de João. João 1:32 nos diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo. João 3:5, Jesus diz que nenhum indivíduo pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 7, nos versículos 38 e 39, Jesus falou que aquele que nele crê, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ainda deixou claro que essa experiência é a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus comunica, a partir do versículo 5 que lemos, que mais uma vez ele vai para junto do Pai, que o enviou, no versículo 5 que não lemos. Essa informação de sua partida tornou-se a principal causa da tristeza dos discípulos, no versículo 6, que não lemos. Agora, Jesus, porém, alerta-os sobre a necessidade de ir, e até os tranquiliza, dizendo que é melhor que ele parta, porque dessa forma o Espírito Santo virá sobre eles, no versículo 7. Agora, Jesus trata de sua obra no mundo e também na vida dos discípulos. À luz do texto, eu quero ver com vocês 5 lições importantíssimas, poderosas e preciosas para nós nessa noite. A primeira coisa que nós vamos ver é a obra do Espírito Santo no mundo. 3 verdades precisam ser enfatizadas aqui. A primeira delas é a obra do Espírito Santo. A obra dele é convencer o mundo do pecado. Olha os versículos 8 e 9 que não lemos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Versículo 9: do pecado, pois não creem em mim. Irmãos, o maior pecado das pessoas hostis a Deus não são seus desvios teológicos e nem seus devaneios morais, mas a sua resistente incredulidade, a despeito de toda a verdade que tenham ouvido e de todas as obras de Deus que tenham visto. Não faltaram ao mundo evidências eloquentes de que Jesus é o enviado de Deus para a sua salvação. Agora, nada obstante, o mundo rejeitou a Cristo por causa da sua culpável incredulidade. O Espírito Santo, porém, diz os versículos 8 e 9 que lemos agora, é o único que pode convencer as pessoas
que o único pecado que as fazem perder-se definitivamente é a incredulidade, a rejeição daquele que trouxe o amor salvador de Deus até nós, Jesus. Então, primeiro, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Segundo, diz os versículos 8 e 10, que a obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça. Versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. A justiça de Deus, diz o versículo 10 que lemos, foi plenamente manifestada ao mundo no sacrifício de Cristo na cruz. Ao tornar-se nosso substituto e morrer em nosso lugar, Jesus cumpriu cabalmente por nós todas as demandas da lei e satisfez todos os reclamos da justiça divina. O Espírito Santo vem ao mundo para convencer o mundo dessa gloriosa verdade. A ressurreição e a ascensão de Jesus, ainda hoje, são o fundamento sobre o qual o Espírito Santo convence o mundo de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então a obra do Espírito Santo, em segundo lugar, é convencer o mundo da justiça. Terceiro, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do juízo. Versículo 8 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do juízo. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, ele já está julgado. A morte, ressurreição e ascensão de Cristo são um julgamento legal e a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo. Diz Colossenses 2,15 que Jesus triunfou sobre ele na cruz, despojou, venceu-o e esmagou sua cabeça na cruz. Ao pé da cruz, o diabo foi derrotado para sempre. Sua condenação foi decidida e sua sentença foi declarada. E qual é a sentença? Mateus 25:41, Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa é a sentença dele, fogo eterno. Apocalipse 20, no versículo 10, João diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, e lá ficará pelos séculos dos séculos. Irmãos, cada vez que Cristo é proclamado na pregação sobre o poder do Espírito Santo, Satanás sofre mais uma perda, e cada alma salva prova que Satanás está julgado, ele está condenado. Esses grandes fatos são apresentados por testemunhas sobre o poder do Espírito Santo e são infalíveis no convencimento do mundo. Essa é a obra do Espírito Santo no mundo, aí fora, daqueles que não são filhos de Deus. Ele convence o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Porém, há uma segunda verdade no texto. Nós vamos ver agora a obra do Espírito Santo nos crentes. Jesus destaca duas obras aqui no texto, em relação àqueles que são aos crentes. A primeira delas está no versículo 13, acompanhe. O Espírito Santo exerce o ministério de ensino. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão
de vir. Notem, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 14,6 diz que Jesus é a verdade. João 17,17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, tudo que o Espírito Santo ensina está coerente e alinhado com a pessoa e obra de Cristo e com as Sagradas Escrituras. Ele é o Espírito da verdade que nos guia. Ele vem para nos guiar a toda a verdade. A função do Espírito Santo na igreja é guiar, literalmente é mostrar o caminho. Notem que o Espírito não usa armas externas. Ele não empurra, mas ele guia. Ele guia a igreja. Ele guia aqueles que são em toda a verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. E louvado seja Deus, que o Espírito Santo exerce o ministério do ensino. Ele nos diz onde ir, o que fazer e o que falar. Segundo, o Espírito Santo exerce o ministério do holofote. Olha os versículos 14 e 15, acompanhe. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O holofote é uma luz cuja finalidade é iluminar não a si mesma, mas um alvo específico. Diz Jesus que o Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo, mas para glorificar Jesus. Isso é tão fato. Se quisermos saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, basta examiná-la, se ela está vivendo de fato ou não uma vida cristocêntrica, se ela aponta para Jesus, se os seus atos apontam para Jesus. O propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar Jesus, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Há uma frase bem conhecida de Warner DeBoer. Ele diz que através do Espírito Santo desenvolve-se a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se está em 2 Coríntios 4:6. Quando a glória de Deus for vista em sua face, o Filho estará maravilhosamente glorificado. O que o Espírito Santo faz na igreja, nos crentes, ensina-os. E segundo, o Espírito Santo exerce o ministério do holofote em nós, em nossas obras. Tudo que fazemos, somos, falamos, ouvimos, pisamos, tudo deve apontar para Cristo, para a glória dele e para a exaltação do nome dele. Essa é a obra do Espírito Santo nos crentes. Porém, há uma terceira verdade agora. Nós vamos ver a alegria triunfante da vitória sobre a morte. Depois de enfatizar que o Espírito Santo virá para ensinar os discípulos e também para exaltá-lo como enviado de Deus, Jesus passa a falar a respeito de sua ressurreição e o que a sua ressurreição produzirá na vida deles. Irmãos, há 4 fatos gloriosos aqui, bem ditos para nós. O primeiro deles está nos versículos 16 ao 19. Há um enigma a ser decifrado. Acompanhe, 16. Um pouco mais, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz?
um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Notem que essas palavras deixaram os discípulos confusos, e eles não entendem o que Jesus quer dizer. Agora, estaria Jesus aqui falando sobre sua morte e ressurreição, ou sobre a sua ascensão e sua respectiva volta? O contexto do texto nos leva a entender que Jesus está se referindo ao pouco de tempo que existirá entre a sua morte e a sua ressurreição, e não ao intervalo existente entre a sua ascensão e a sua segunda volta na parousia. Segundo, Jesus agora fala de um princípio de transformação. Olha comigo o versículo 20. Em verdade vos digo, aqui Jesus começa a dar a resposta. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus diz que a morte dele na cruz levará o diabo e o mundo a celebrar uma estrondosa vitória sobre Jesus. Nesse momento, os seus discípulos se entregarão ao choro e ao lamento. No entanto, a morte de Cristo não foi sua derrota, mas a sua glorificação. Cristo em sua morte venceu o diabo e triunfou sobre os seus inimigos em sua ressurreição. Então os discípulos que estavam tristes converterão a sua tristeza em alegria. O caso aqui não é de substituição da alegria pela tristeza, ou da tristeza pela alegria, mas da transformação da tristeza em alegria. Terceiro, Jesus dá agora um princípio de transformação. Olha o versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ver, de ter nascido ao mundo um homem. Notem agora que Jesus ilustra o princípio do exemplo da mulher grávida que sofre para dar à luz, mas transforma essa dor em alegria ao ver o fruto do seu ventre. Ao nascer o filho, a mulher não se lembra mais da sua aflição. Sua tristeza é convertida em alegria. O Owen Wisby diz que a dor da mãe foi substituída por sua alegria, mas ela foi transformada em alegria. A dor da mãe não foi substituída pela alegria, mas ela foi transformada em alegria. Irmãos, o mesmo bebê que causa dor é o mesmo que traz motivo de alegria. Deus faz isso hoje, a mesma coisa, pois Ele transforma a tribulação em triunfo e a tristeza em alegria. Hoje Ele continua transformando a dor em alegria. Ele continua transformando o caos em paz. Quarto lugar,
Jesus fala agora da recompensa da transformação. Olha o versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eita Jesus! Jesus aplica a lição agora aos discípulos, dizendo que quando eles o verem ressurreto, o seu coração se alegrará, e essa alegria será tão robusta e duradoura que ninguém poderá roubar deles. Irmãos, essa alegria pendura até hoje nos que são, porque aqueles que são e têm o Espírito Santo dentro deles, não são felizes por ter A ou deixar de ter o B. Eles são felizes, essa alegria é duradoura, porque o Espírito Santo habita dentro deles, e essa alegria, nem dor, nem lágrima, nem tristeza, nem morte pode tirar essa alegria deles. Aí nós entendemos Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria não vem de dentro, ela vem do alto. A alegria vem do céu para nós. A alegria não é coisas da terra. A alegria vem do Senhor. Ela vem do céu para a terra. A alegria nos mantém de pé de Jesus. Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês quando vocês me verem ressurreto. Amado, essa pandemia não pode tirar a alegria daqueles que são. Não importa o que temos passado, a alegria dele é a nossa força. Essa força que nos impulsiona a caminhar apesar da dor, apesar das intempéries da vida. Essa alegria nos mantém de pé. E essa alegria não vem de coisas da terra, ela vem do céu para nós, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Quarto lugar, Jesus muda o foco agora, e ele fala da oração, fonte de plena alegria. Há três coisas importantes sobre a oração aqui. A primeira está no versículo 23 aí, acompanhe. A oração é uma fonte de bênção. 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá, em meu nome. Escuta algo aqui. Jesus não está ensinando aqui que a oração é um cheque em branco que podemos apresentar a Deus em nome de Jesus no banco celestial. Não. Jesus não está ensinando que a oração é um cheque em branco que podemos apresentar a Deus em nome de Jesus ao banco celestial a nos dar o que queremos que Deus nos dê. Não, o versículo não diz isso. Amados, a oração tem princípios, e por essas indas e vindas na Bíblia, eu creio que esses princípios estão em João 15:7. Jesus diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vamos entender esses princípios? Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, é permanecer hoje,
Amanhã. Depois. É permanecer nele, apesar de tudo, da perda, da dor, das lágrimas que caem. É permanecer nele. Se permanecer, diz, em mim. Segundo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha o segundo princípio. Eu preciso estar nele. Segundo, as palavras dele precisam permanecer em mim. O que significa isso? Eu preciso ouvir Deus por meio do Espírito Santo que habita em mim, e eu preciso lê-lo nas Escrituras. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sabe o que vai acontecer com o terceiro princípio? Nós vamos pedir exatamente o que Deus quer que peçamos, então Ele nos dá. Permaneça em mim. As minhas palavras precisam permanecer em você. E se isso acontecer, filho meu, nascido de novo, você vai pedir a minha vontade, e eu vou-la concederei, diz o Senhor. Esses são os princípios da oração. Ela precisa ser remetida ao Pai, em nome de Jesus, e de acordo com a sua vontade, então Ele nos concede. Por isso que a oração é uma fonte de bênção, para nós, povo dele escolhido. Segundo, diz o versículo 24, que a oração é uma fonte de alegria. Acompanhe. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus diz que a partir de agora, uma vez que Ele vai para junto do Pai, os discípulos devem orar em seu nome, e ao fazê-lo, serão atendidos, para que a alegria deles seja completa, diz Jesus. Amados, a oração não é apenas um instrumento para receber o que pedimos em nome de Jesus e de acordo com a vontade do Pai, mas uma fonte de alegria. Sabem por quê? Porque melhor do que a dádiva de Deus, aquilo que Deus dá, é a comunhão deleitosa com Deus. Melhor do que aquilo que Deus nos dá, melhor é a nossa comunhão deleitosa com Ele. Por isso que quando nos deleitamos nele e Ele se deleita em nós, tem prazer em nós, a nossa alegria é completa. Então oramos, temos prazer em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo que habita em nós, e então o nosso coração se alegra, se enche de gozo, de alegria. Por isso que a oração é uma fonte de alegria. Terceiro, a oração, além de tudo, é uma fonte de discernimento espiritual. Olha o versículo 25. Essas coisas os tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Gente, que maravilha esse negócio. Notem que Jesus já havia usado várias figuras com seus discípulos no cenáculo.
Ele já havia usado o lava-pés, a casa do pai, a videira, os ramos e o nascimento de uma criança. Mas agora, em vez de usar figuras, ele fala diretamente acerca do Pai. Ele diz: o próprio Pai os ama e responde às suas orações. Você sabia disso? Que o Pai ama você e responde às suas orações? Jesus termina esse parágrafo fazendo um resumo do seu ministério. Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Irmãos, aqui está a mais gloriosa promessa a respeito de oração, pois Jesus volta para o Pai como sumo sacerdote, como diz Hebreus 7:25. Ele passa a interceder por nós, como diz Romanos 8:34. E ele torna-se nosso advogado, como diz 1 João 2:1. Glória a Deus por isso. Na função de sumo sacerdote, ele nos dá graça a fim de nos guardar do pecado. Como nosso advogado, ele nos restaura quando confessamos os nossos pecados. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote e um advogado ao mesmo tempo, e ele está à direita de Deus e intercede por nós. É o nosso intercessor legal. Seu ministério no céu é o que possibilita o nosso ministério na terra, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Isso é maravilhoso, e através dele os nossos olhos são abertos. Louvado seja Deus, que nós que estávamos cegos, hoje vemos, enxergamos, ouvimos. Porque somos bons? Não, apesar de sermos maus, ele nos chamou, ouvimos, ele nos adotou, nos regenerou, nos justificou e derramou em nós o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo aqui, e através do seu ministério, eu e você podemos ser testemunhas na terra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! Quinto lugar, e eu termino. Nós vamos ver agora três coisas: a pretensão, a advertência e a paz. Jesus está se despedindo dos discípulos, e suas palavras a partir daqui tornam-se cada vez mais claras e diretas. Há três pontos importantes. O primeiro é uma confissão confiante. Olha os versículos 29 e 30 que não lemos, acompanhe. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Amados, notem, os discípulos saíram repentinamente de um estupor espiritual e fazem uma declaração tremenda acerca de fé. Eles afirmam agora compreender claramente tudo o que Jesus estava falando. A declaração dos discípulos, embora confiante, é um tanto presunçosa. Sabem por quê? Porque eles abandonariam Jesus dentre poucas horas. Presunção. Nós entendemos tudo claramente. Você
é vindo da parte de Deus? Nós entendemos tudo claramente. Mas eles o abandonariam logo ali. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a ter fé, compreensão, certeza e não vacilarmos. Não vacilarmos. Segundo, há agora uma advertência solene. Olha os versículos 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Olha o senso de humor de Jesus. Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus questiona a fé dos discípulos e adverte-os que eles o abandonariam e seriam dispersos, mas garante a eles que ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele. Ele já havia dito em João 8:29: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só. Por que, Jesus? Nos responda, por quê? Porque eu só faço o que lhe agrada. Eu só faço o que lhe agrada. Eu não estou só. Meu irmão, Ele sempre estará com você. Ele sempre estará comigo, até o nosso coração parar de bater. Depois de parar de bater, nós o veremos face a face. Mas agora, o Espírito Santo habita dentro de nós. Esse é o penhor. É o penhor, é a promessa de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. A palavra penhor, em 2 Coríntios capítulo 5, é arrabon. É o cumprimento de uma dívida. Eu prometi a vocês que ficaria com vocês até a consumação dos séculos. Não prometi? Então agora eu vos deixo o meu espírito como penhor. É arrabon, é uma promessa. E depois dessa promessa vem o cumprimento da promessa. O meu espírito está em vocês. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou voltar para buscá-los. E enquanto eu não voltar, o meu espírito habitará dentro de vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Ele está com você nas noites escuras. Ele está com você nas noites indormidas, de um choro avassalador. Ele está com você, Ele está em você, e Ele está perto de você. Louvado seja o nome dEle por isso. Terceiro e último lugar, Jesus fecha o texto com o versículo que lemos lá no início. Há uma promessa consoladora de paz. Qual é a promessa? Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Eu passei o que vocês estão passando. Eu venci. É nesse exato momento, quando o homem de dores conclui o seu discurso no cenáculo, um pouco antes de trilhar o vale escuro da morte, ele se dirige aos seus discípulos com essas palavras notáveis. E quais são as palavras? Não desanimem. Não desanimem. Não se curvem diante de nada.
e nem ninguém. Não pare, não se prostre, continue caminhando, diz Jesus. Se no mundo os discípulos terão tribulação, em Cristo eles terão paz. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, por tribulações, mas animem-se, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se no mundo nós passamos por tribulações, em Cristo nós temos paz. Se no mundo nós passamos por tempestades e por intempéries e por infortúnios que passam pelo meio das nossas mãos, nele, em Cristo, temos paz, temos alegria, temos graça, nós temos a promessa de paz, apesar da dor, da tribulação, do choro, da noite indormida, nós temos que ter paz. Essa paz, ela não falta na vida daqueles que são, porque Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, diz Jesus. Amado, pode estar caindo o mundo lá fora, em Cristo temos paz. Nele temos paz, nele nós deitamos e dormimos, porque Ele nos sustenta, como diz o Salmo 4 no verso 8, em paz deitamos e pegamos no sono, porque Ele nos sustenta, Ele me sustenta, Ele te sustenta, é paz. Se o mundo lá fora não tem paz, eu preciso ter paz, você precisa ter. As pessoas vêm a nós procurando paz, e que ela encontre essa paz em nós. Primeira João 5, 4 e 5 diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Venceremos, porque somos fortes? Não, venceremos, apesar de sermos muito fracos, mas o forte habita dentro de nós. O grandão, ele habita dentro de nós, por isso temos paz. Venceremos, porque somos dele, e se somos dele, temos paz. Passamos por aflições, e quanta aflição temos passado, dor, quanta dor nesses dias, perdas, choro, lágrimas, mas nós não perdemos a paz. Nós não perdemos a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Amado, não pare, em nome de Jesus. Levante-se, levante-se. É noite de você voltar, talvez dar uns passos para trás e dizer: meu Pai, eu preciso do Teu Espírito Santo de novo. Encha-me dele até transbordar. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, nós estamos mortos. Não há vida para nós. Esse Espírito Santo está acessível a você e a mim.
Nós precisamos desse Espírito Santo para atravessar tudo quanto precisaremos atravessar. Nós temos paz, não por aquilo que temos fora do corpo. Nós temos paz por aquele que temos dentro do corpo. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos paz porque Ele habita em nós, Ele mora em nós. Eu quero orar nessa noite, orar por você que me assiste. Palavra gloriosa de Jesus para nós. Talvez você diga assim: pastor, eu preciso muito me arrepender, para que o Espírito Santo me encha de novo. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições ou por aflição, mas vocês precisam ter bom ânimo. E por que, Jesus? Porque eu venci. Vocês também vão vencer. Deita e dorme, porque eu sustento você, eu cuido de você. Se no mundo vocês enfrentam tribulações, em mim vocês têm paz. Paz, essa é uma promessa. Você que me vê, em nome de Jesus, escute. Se no mundo sofremos, em Cristo descansamos. Se no mundo somos chicoteados, em Cristo somos acariciados. Se no mundo vocês padecem, vocês são expulsos e apanham, em Cristo temos temos colo, nele nós podemos descansar, nele nós podemos nos refugiar, nele, em Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós deitamos e nós dormimos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar nessa noite. Palavra de Deus para nós. É o Teu Espírito Santo, Senhor. É o Teu Espírito que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É o Teu Espírito Santo que nos ensina. É pelo Teu Espírito Santo que mostramos quem Jesus é. Apontamos para Ele através do Teu Espírito que habita em nós. Pelo Teu Espírito, Tu mesmo transforma a tristeza em alegria, transforma a tribulação em triunfo e a tristeza em alegria, porque a Tua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando vamos a Ti em oração, isso é uma fonte de gozo, de bênção, uma fonte de alegria para nós, porque pela oração de Jesus,
os nossos olhos são abertos, Ele nos dá discernimento espiritual, para vermos de fato, se o que estamos vendo, fazendo, ouvindo, vem do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, para que não vacilemos em 2021. Ajuda-nos a estar perto do Senhor. Ajuda-nos através do Teu Espírito Santo que habita em nós, porque há uma promessa consoladora, Senhor. No mundo vocês vão sofrer muitas coisas, mas vocês em mim terão paz. Vocês em mim têm bom ânimo. Senhor, nos encha com Teu Espírito Santo nessa noite, para que compreendamos de fato todas essas coisas. Precisamos do Teu Espírito, precisamos. Batiza-nos com Teu Espírito Santo ainda nessa noite, nos faz voltar e ver o quão precisamos de Ti. Abra os nossos olhos, encha o nosso coração de novo, queima o nosso ser, para que o mundo veja o Senhor em nós, através do Teu Espírito que habita em nós. Senhor, tudo é pelo Teu Espírito. O Senhor convence o mundo do pecado, da justiça, daquilo que o Senhor fez na cruz, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Senhor convence as pessoas que não são dessas verdades absolutas, e o Teu Espírito Santo continua falando, e pessoas são atraídas a Ti por esse doce Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos através do Teu Espírito, andarmos pelo Espírito, testemunharmos pelo Espírito, pregarmos a palavra de Deus pelo poder do Espírito. Que todas as nossas obras glorifiquem o Teu nome, e através da pregação cristocêntrica do Evangelho, o inferno seja saqueado através de nós, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o Teu nome, Jesus, porque pela cruz o Senhor veio ao mundo, saiu do mundo e voltou para o Pai, morreu, ressuscitou, e hoje está à direita de Deus e intercede por nós. É o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado. Nós Te bendizemos porque nós ouvimos a Tua voz, e que nessa noite, ainda nessa noite, pessoas se rendam a Ti, pela voz desse doce Espírito Santo, que continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero Te louvar nessa noite, por aqueles que me veem, me ouvem, pela Tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que habita dentro de nós. Salva, Senhor,
salva ainda nessa noite, atraia nessa noite por esse doce Espírito Santo de Deus. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.